Olá, tudo bem? Eu sou Frank da Cruz, o seu anfitrião. E sejam bem-vindos aos Rastros do Além, o seu canal que é feito para você, que assim como eu aprecia causos, contos, mitos, lendas, histórias de assombro do nosso contar popular e suas estranhezas. E para você que já é meu rastreador e minha rastreadora, meu muito obrigado por fazer parte da nossa família. Mas sem mais delongas, vamos ao conto desta noite, que se titula A Mula Sem Cabeça. O conto se passa em 1980, numa pequena cidade, num pequeno vilarejo, aonde existia uma família muito abastada, de posses. E esta família tinha uma filha, a Cristina. Cristina era uma moça de seus 22, 23 anos, cabelos negros, pele branca, muito bonita e muito disputada e desejada por todos os jovens, os bons partidos daquele vilarejo. Mas Cristina, Cristina era danada. Ela sabia, ela tinha conhecimento dos seus dotes físicos, ela tinha conhecimento da sua doçura e ela sabia como enganar, como iludir e como conseguir todos os seus intentos com todos os jovens da região. Até por isso, então, não tinha casado, porque ainda não achara a pessoa ideal. Cristina era um pouco conhecida por ser um pouco, digamos assim, mimada demais por seus pais e ter tudo o que queria. Não interessava o valor, não interessava o preço ou o quanto custasse. Tudo ela conseguia, tudo ela queria, tudo chegava até ela, até com uma certa facilidade. Bem, o tempo foi se passando e nessa ocasião chega um padre novo até a paróquia daquele vilarejo. Padre Paulo era o seu nome. Era um jovem padre recém-ordenado, um jovem padre muito bem afeiçoado, um jovem padre muito bonito, por sinal, e que logo chamou a atenção de Cristina. Mas o que aconteceu? Ele era padre e, como todo bom padre, já tinha os seus votos de castidade, de pobreza, de obediência. Cristina logo se viu interessada por aquele rapaz, por aquele jovem padre. E não demorou muito para, durante as missas, entre o véu que ela usava, ela trocar olhares com o padre Paulo. O padre, não deixando de notar olhares insinuantes para com ele, depois da missa, ele foi falar com Cristina. Mas antes disso, vamos tomar uma bela xícara de café. Porque não existe um bom conto sem uma xícara de café. Saúde! Mas como eu estava dizendo, Padre Paulo, já prevendo os intentos de Cristina, foi até falar com ela. Pediu licença para os pais e Cristina foi se confessar com ele. E durante a conversa de confessionário, ela abriu seu coração e falou de seu interesse para com ele. Padre Paulo, mais que rapidamente, desconversou e falou para ela de sua vocação, de seu amor, de sua entrega para nosso Senhor Jesus Cristo. E que não poderia, de maneira alguma, em hipótese nenhuma, corresponder ao amor que ela sentia por ele. E tentou mostrar para ela que este amor que talvez ela sentisse
Ele poderia corresponder como uma forma de irmão mais velho, de amigo, de conselheiro, de padre, de diretor espiritual. De súbito ela se levanta, sai do confessionário e sai da igreja, pisando duro, nervosa, esbaforida e não aceitando a recusa de Padre Paulo para com ela. Os dias foi se passando, ela não voltou à igreja. Padre Paulo começou a ficar um pouco preocupado, até foi conversar com os pais dela, perguntar se tinha acontecido alguma coisa, pois não via mais a menina, a moça, a jovem, nas missas de domingo. A família falou que estava tudo bem, que ela estava bem, mas que ela não queria apenas ir à missa. Ela preferiria o padre antigo. Essa era a desculpa que ela dava perante seus pais para não querer ir à Santa Missa. O tempo foi se passando e Cristina não aceitou a recusa de Padre Paulo e foi buscar meios e subterfúgios para conseguir todos os seus intentos, custasse o que custasse. Então, Cristina engendrou o seu plano. Arquitetou um plano de tal forma que ela daria a ele para ele tomar uma fórmula que o faria dormir. E depois que ele dormisse, ela deitaria ao lado dele e fingiria, no outro dia, ter tido uma relação com ele. E ainda mais contaria aos seus pais o ocorrido. Assim foi feito. Cristina preparou uma bela cesta com pães caseiros, biscoitos, geleia, mel, frutas e um chá de hibisco, cujo ela sabia da preferência de Padre Paulo pelo chá de hibisco. Ela foi até a casa paroquial no finalzinho da tarde, bateu. O padre estava sozinho, pois então depois da missa ele ia para a casa paroquial e por lá ele ficava, pernoitava, sabendo que o quarto dele era ali. Logo ele viu a menina parada em frente à porta. Ele comentou o que ela faria ali, o que ela estava fazendo ali. Já era um pouco tarde e que ele iria acompanhá-la até a casa dos pais, pois não era de bom tom uma moça andar sozinha pela rua já ao cair da noite. Mas nesse meio tempo, Cristina colocou em prática o seu plano. Ofereceu para ele um pedaço de bolo e uma xícara de chá de hibisco. Padre Paulo achou que não era de bom tom se negar, pois ele estava sabendo que ali poderia ser uma aproximação e ela podia retornar à igreja e a frequentar as missas todo domingo. Enquanto o Padre Paulo foi pegar um pires para colocar o bolo, Cristina colocou algumas gotas de um sonífero muito forte no chá de hibisco. Ele retornando, ela deu para ele tomar. E continuaram a conversa. Não demorou muito, a bebida começou a fazer efeito. E ali mesmo, no sofá da sacristia, Padre Paulo
adormeceu. E ela colocou em prática o seu plano. Com muito custo, arrastou o Padre Paulo até o quarto, deitou-o na cama. Ela ficou só de camisola, deitou ao seu lado e passou a noite ali com ele. Padre Paulo dormiu a noite toda, pelo sonífero era muito forte. E ela ficou deitada sobre o peito de Padre Paulo. A cidade adormecida, a noite foi se passando, a família preocupada, pois Cristina não tinha voltado ainda, mas ela tinha alertado a mãe, que ia até a sacristia levar a cesta com bolo e os quitutes a Padre Paulo. E o pai e a mãe da menina foram até a igreja. Quando adentraram a igreja e adentraram a sacristia e chegaram até o quarto, presenciaram a cena do Padre Paulo dormindo e Cristina deitada sobre seu peito, dormindo também. O pai de Cristina gritou: "Mas que barbaridade é esta? O que é isso? Eu não posso crer." Padre Paulo se assustou e, meio sonolento, sem saber o que estava acontecendo, meio desperto ou ainda com efeito do sonífero, não entendia o que estava acontecendo. E falou: "Meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz?" Cristina, se envergonhada, correu e abraçou a sua mãe. E olhou bem nos olhos de sua mãe. E para sua mãe, já sabia o que tinha acontecido. Padre Paulo levantou correndo e saiu em disparada, não sabendo para em direção ou onde estava fazendo. E correu até um penhasco. E desse penhasco, ele olhou para os céus e falou: "Meu Senhor e meu Deus, eu te traí e não mereço viver." E se arremessou para as pedras, para um triste fim, sem saber ele que ele era inocente e nada tinha feito ou ocorrido e de nada ele era culpado. Os dias foram se passando. Cristina ficou chocada com tudo o que aconteceu, a família, mas mantiveram tudo em silêncio. Passou 1, 2 semanas, mas Cristina já não era mais a mesma, pois tinha perdido o brilho em seus olhos, tinha perdido a vontade de viver, tinha perdido a razão de continuar. E na primeira noite de lua cheia de quinta-feira, ela foi tomada por uma maldição. Nesta noite, ela se tornou uma horrenda criatura. Uma mula com ferraduras prateadas, sem cabeça e uma tocha de fogo no lugar, aonde ela saía galopando e assoviando pela cidade em disparada. E todos aqueles que ela encontrasse pelo caminho, ela levava consigo. Uns ela tomava a alma com a sua tocha que queimava, ou elas davam um coice poderoso com suas ferraduras de prata, aonde tirava a vida dos incautos que estivessem na rua ou que visse a mula passar. Esta maldição perdurou por vários anos. Toda noite de quinta para sexta-feira, sendo lua cheia,
ela se transformava nesse ser e saía galopando pela cidade e parava bem no penhasco, aonde ela empinava e assoviava. Talvez era uma maneira dela chorar pelo triste fim de seu proibido e maldito amor. Muitas pessoas rezam, juram de pé junto que já ouviram o galopar infernal da mula sem cabeça. Em determinadas regiões do nosso Brasil. E isso nos faz pensar que esta maldição talvez se perpetue e seja passada de geração em geração. Então, homens incautos, não fiquem até tarde na rua, pois podem encontrar com a mula sem cabeça. O tempo foi se passando. A lenda da mula sem cabeça continuou e sempre é lembrada e contada a todos que a desobediência, que o desejo carnal e que desafiar as vontades dos céus traz consequências terríveis. Terríveis e inimagináveis. Conta e reza a lenda que para quebrar o feitiço da mula, algum homem corajoso deve chegar até perto dela e tirar o seu arreio que está no pescoço e na boca dela. E tirando esse arreio encantado, quebraria o feitiço e ela ficaria livre novamente desta maldição. Mas até hoje isto não foi feito, pois ela continua povoando o imaginário popular e ela continua sendo ouvida com o seu galope infernal nas noites de quinta-feira, quando é lua cheia. E nenhum homem ou mulher em sã consciência se atreve a sair ou a enfrentar essa besta fera, pois pode ter um triste fim. Este foi o conto desta noite. A mula sem cabeça. Um conto triste, um conto que nos traz a seguinte moral: nem tudo eu posso, nem tudo eu devo, e nem tudo eu quero, pois muitas coisas estão além de nossas compreensões e podemos estar trazendo para todos nós uma série de maldições em nossa vida. E vocês, mulheres, mocinhas, que também se acham no direito de usurpar da vontade, da vida ou do direito de qualquer outro homem, despertem, acordem, pois vocês também poderão virar a mula sem cabeça.